Nasce um sonho desde o início abafado, esquecido, depois despertado, renascido por um filho que já nascido esperava ser amado. Nasce no coração, não fruto de emoção, mas de um insistente preparo, uma escolha, uma esperança, no seio da família uma criança, das mãos ternas do eterno, verdadeira herança. Antes disso, um caminho, um amor que ao ser construído não apresentava preferências e mesmo ante as diferenças enxergou um perfil perfeito. Aquele que dizem ter defeito, aquele alvo de preconceito encontrou afeto, se fez afeito. Nada diferencia uma via de outra, é dádiva e decisão, é certeza submetida à surpresa. Padronizar tamanho amor não cabe, é aspereza. Aos que veem com os olhos físicos, estranheza, mas nada disso é estranho. Aos que vivem na vida o drama, a trama e seus encantos, realidade é a seres humanos. Privilégio de quem, ao abrir os olhos, vê nada além, nada a quem e escolhe sempre bem quem com paixão vê também com os olhos do coração. Começa com você. Eu tinha um sonho, mas não era um sonho de desejo, não. Era um sonho de dormir à noite e sonhar. E aí eu sonhava com uma menininha com síndrome de Down, bailarina. Isso desde muito antes de querer ser mãe. Me trazia coisas boas, me remetia a coisas boas. Eu fui ficando mais velha, comecei a pensar que essa menininha poderia ser minha filha. Mamãe? Oi, meu. Mamãe? Quero não, obrigada, pode comer. Antes, a minha mãe fala que ela lembra que uma vez eu já falei sobre adoção. Mas que eu não era, tipo, uma opção super presente na minha mente, sabe? Não era uma coisa assim, eu ainda vou adotar um dia. Era, tipo assim, uma ideia, óbvio, mas não era uma pretensão muito grande dentro de mim. Éramos inférteis, um casamento que não podíamos ter filhos biológicos, né? Ele antes falava, mas na brincadeira. Aí depois, quando a gente descobriu, assim, que nós tentamos engravidar e eu não consegui, nós ficamos um tempo tentando e aí não deu certo, né? Não fluiu, não deu certo, eu não engravidei. E fizemos o processo para adoção, né? Fizemos o curso. Amadurecendo ainda mais, eu comecei a pensar que através da adoção eu podia concretizar isso, né? Eu poderia realmente ter essa filha, né, de acordo com esse perfil que eu tinha, esse desejo. Foi o meu amor à primeira vista por ela, né? Parece que quando eu achei ela foi tipo assim, não tinha outra opção, era aquilo e aquilo. A outra opção era roubar a menina, mas não tinha essa opção, então eu fui pela adoção. Eu conheci o Beto, a gente começou a namorar. Antes da gente começar a namorar, na verdade, eu cheguei a comentar com ele que eu tinha vontade de adotar. E aí ele comentou que também tinha vontade de adotar. A minha vontade não era um sonho. Era uma vontade e não era tão específica, né? E as pessoas muitas vezes colocam a fé da gente em queixa. Mas por que você, se você prega que Deus é poderoso, Deus tem poder para isso? E eu sempre falei para eles, se eu tivesse engravidado, minha história não seria tão linda. Eu falo isso assim com certeza, que é projeto de Deus. Os meus filhos foram Deus que escolheu. E aí depois que casamos, pensávamos em ser pais mais pra frente, mas eu engravidei, sem querer, eu fiquei grávida. E eu perdi o bebê. A partir do momento que eu perdi o bebê, ligou a chavinha da maternidade. Então, pra gente não ia fazer diferença ser pais biológicos ou adotivos, naquele momento a gente resolveu que queríamos ser pais, que a gente precisava de que os nossos filhos chegassem. Deus sempre confirmou no meu coração que era realmente eles, que a minha missão aqui na Terra, a missão do Richard, é cuidar deles. Então eu tenho isso no meu coração. É uma decisão muito séria, essa parte da adoção, e principalmente uma adoção atípica. E eu não queria tomar essa decisão para satisfazer a minha esposa. Eu queria que também fosse um desejo tão meu quanto dela. E nesse momento eu entrei, comecei a estudar porque eu era totalmente ignorante a respeito do mundo síndrome de Down. E quando eu me vi, depois de um bom tempo estudando, sem ela saber, eu me apaixonei pela síndrome de Down também da mesma forma. Eu falei, gente, a mãe dessa criança não veio ficar com ela, não? Eles falaram, a mãe abandonou, desistiu da guarda. Aquilo partia meu coração, porque, né, um nenenzinho tão pequenininha, tão lindinha, não tem ninguém ali por ela. Eu acredito muito que o carinho, ele cura muito, né? E era um momento que ela precisava muito
daquele aconchego. E aí eu me tornei aquela pessoa, porque eu ficava muito sentida dela não ter ninguém. Eu saí ligando para as comarcas, né, que é a buscativa. Eu mesmo fiz minha buscativa sozinha. E eu peguei e saí ligando nessas comarcas e deixando meu telefone e falei, olha, eu estou inserido no CNA, tenho interesse em crianças até 5 anos, pode ser grupo de irmãos de até 2, e deixei meu número. E o David não demorou muito não. Eu acho que foi uns 2 meses ou 3 meses só que eu fiquei esperando, né? Quando surgiu o burburinho no hospital de que a outra opção pra ela era um hospital em Morrinhos, aí eu falei, gente, desesperada, porque eu falei, eu não vou ter contato com essa menina, eu não vou saber como que ela tá, eu não vou ter notícia, eu não vou poder cuidar, não vou poder fazer nada. E aí que eu falei, acho que agora é a minha hora, é agora ou nunca. Daí, depois de 6 meses, a gente estava oficialmente habilitado e a partir daí começou a contar o tempo, né, de espera, que foi de mais 6 meses. No caso da Agnes, a gente pôde fazer busca ativa, que é a gente procurar, né, entrar em contato diretamente com outras comarcas para saber se existe aquela criança que a gente procura do nosso perfil. Foi uma viagem assim que maluca, né, de tão emocionante. Nós fomos conversando e sonhando, imaginando como que seria ela, como que seria a nossa filha. Quando ele chegou, a gente viu assim, todo timidozinho e tudo. O Richard foi amor à primeira vista. Foi no hospital que eu trabalho, né? Ela chegou lá, eu não sou diarista daquela UTI, então ela chegou, eu tava de folga e eu não estava no outro dia. Quando eu fui trabalhar naquela UTI, eu vi aquele nenezinho, miudinho naquela cama. O que quebrou a barreira pra mim, com certeza, foi o amor que eu sentia por ela. Ele apaixonou desde e ele já, não é meu, é o nosso e tal. Eu já fiquei questionando porque eu sou mais razão, né? Ele é mais emoção e eu sou mais razão. Eu acho que a resposta ficou clara pra todo mundo, né? Ah, com certeza, né? Claro que a gente tava ali por aquilo, né? A gente queria muito conhecê-la. A Meirelle foi totalmente diferente. A Meirelle foi na pandemia, a gente conheceu ela no mesmo dia, né? E já trouxe ela. Quando a gente chegou lá pra conhecer ela era a coisa mais lindinha, sabe? Aquela menininha mais bonitinha. Minha mãe ficou emocionada. Foi aquela coisa, porque ela era muito miudinha ainda. Minha mãe ficou assim e não sabia como é que pegava, e não sabia o que fazia. A primeira vez que ela viu minha mãe, pra mim, foi muito importante. Na verdade, ela olhou assim... O primeiro olhar dela foi pro pai e ficou lá vidrada no pai o tempo todo. Aquele alívio, tipo assim, agora você tá segura, agora você tem uma casa pra você, e gente que vai te amar, e gente que vai cuidar. Um dos diretores lá do abrigo falou pra nós, perguntou o nosso nome, né? Eu falei meu nome, aí falou o nome do meu esposo. Aí a Regina falou, nossa, que coincidência, porque o David é David Richard, porque o nome do meu esposo é Richard, né? Aí pra mim aquilo foi uma confirmação de Deus que era nosso filho. Foi mágico, assim, quando a gente entrou dentro da UTI, se paramentou pra conhecer ela. Não tinha ninguém que não chorasse lá dentro da UTI, sabe? Até os pais de outras crianças que estavam lá, super bonitinha, limpinha, cheirosa, roupinha toda enfeitada, né? A ansiedade, sabe? Eu ficava muito apreensiva de, tipo... Será que eles vão me considerar apta o suficiente, sabe? Até eles realmente me concederem a guarda, foi um processo e eu tinha muito medo disso não dar certo. Vários, né? Existe um preconceito visível, né, da sociedade como um todo. Existe aquele preconceito que ele é bem disfarçado, que acho que às vezes, né, a própria pessoa percebe que existe, sabe? O medo dela pegar Covid era muito grande, porque a situação dela de saúde não permitia que ela pegasse. Uma gripezinha que ela pegasse, ela não ia resistir. Porque a princípio é só o julgamento, de tipo assim, como assim essa mãe não vacinou essa criança? Tem 5 meses. E aí até você explicar, é um processo. Então acho que pra mim é o desafio de ter que ficar explicando, sabe? O que aconteceu, o que é, o que não é. Antes da Agnes chegar, eu falei pro meu pai que nós íamos entrar na fila e que a nossa intenção era adotar uma criança com síndrome de Down. Na época, meu pai ficou revoltado, bravo demais. E a gente até teve uma briga por causa disso. Chorei muito, fiquei muito chateada. Quando a Agnes chegou, o meu pai, ele já estava ansioso tanto quanto nós. Eu lembro de ouvir esse comentário do meu pai, falando assim, mas já que ela vai ter síndrome de Down, pelo menos não vai ser preta. O
grupo de adoção, ele nos preparou muito bem para isso, né? Nós participamos do grupo e eles têm um mérito, sou muito grata a eles. Na igreja já teve gente que falou para mim, pelo David ser uma criança especial, requer mais cuidado. Uma irmã falou para mim, por que você não devolve ele, né? E para surpresa dele, a Agnes veio, né? Além com a síndrome de Down, a Agnes é negra. A Agnes chegou e o meu pai faleceu 10 dias depois. De repente, a gente não esperava, foi um baque. Vários familiares, amigos que eu já não encontrava há anos, que talvez eu nem fosse encontrar mais, vinham me mostrar as mensagens do meu pai. Ele ficava mandando para outras pessoas. Falava, olha minha netinha, como ela é linda. Uma criança de menos de 2 anos de idade sofrer ameaças, sofrer insinuações com um cunho racista é muito doloroso. Quando é a nossa filha, dói mais. E o meu pai se apaixonou com ela desde o primeiro encontro. Ela quebrou todos os paradigmas, fez com que o meu pai amasse uma criança especial, uma criança atípica e uma criança negra. Hoje nós entendemos, todos os que trabalham com adoção entendem a adoção do ponto de vista de trazer muito forte o princípio do afeto. Está mais voltada justamente a essa questão de você desenvolver o afeto pela pessoa, de você, que no caso vai ser criança ou adolescente, de você criar vínculos de afinidade, de afetividade, a ponto de você ter um núcleo familiar. Mas principalmente, eu preciso estar disposta a amar a criança, independentemente se ela tem alguma limitação física ou não, alguma limitação psicológica ou não, porque a limitação emocional sempre tem. Então, primeiro tem que estar disponível e é preciso mostrar isso para as pessoas. As famílias são amorosas, são cuidadoras, são dedicadas mesmo, né? Assim, as pessoas falam assim, filho adotivo dá problema, adoção não dá certo. Isso é quem trabalha com problema. O que a gente vê que a maioria são famílias tão amorosas, tão amorosas. As histórias são tão bonitas. Além do rótulo, tem uma criança, tem um ser que quer ser amado e que está esperando a oportunidade, a chance de que alguém olhe para ela com amor e fala, vem, eu vou cuidar de você, eu vou te amar. Eu tenho uma convicção de que toda criança, ela merece ser criada no seio de uma família. É muito bonito assim, você ver como a criança desabrocha na família. Acho que isso é o que me emociona. Já me perguntaram isso mais de uma vez, assim, até quando eu vou fazer isso, né? Não sei até quando eu vou fazer isso, mas muitas vezes eu tive vontade de desistir, cansei, mas não desisti. E aí eu falei, por que não desistiu? Não desisti porque quando eu fecho os olhos, o que vem na minha frente é o rostinho das crianças. Alegria, né? Amor. A nossa vida passa a ser vivida em função dos filhos, daquilo ali. Maravilhosinha. A minha filha é demais, gente. Ela trouxe tanto amor para nossa vida. Trouxe tanta bagunça também, tanta energia. Ai, eu vou chorar. Não corta, não vou chorar. Não chorei em nenhuma entrevista, não vou chorar nessa. Ai, meu Deus do céu. Ela mudou minha vida e é tudo pra mim. Assim, eu não consigo me imaginar sem ela. Hoje eu não vejo minha casa sem eles, porque como o Deide chegou primeiro, às vezes eu não vejo hoje a minha casa só com o Deide. Pra mim, a Meirelle sempre esteve conosco, porque é uma alegria tão grande, eles se completam, sabe? Toda mãe fala, né, que tipo assim, não se vê antes da criança, mas toda mãe biológica, né, teve o processo dos 9 meses pra chegar e ser outra pessoa. Eu fui outra pessoa do dia pra noite, simplesmente não sei mais como que é viver sem ela. É muito legal, muito bom ter um pai e uma mãe. Amor.
Mas, como a Paula falou, travessinha, mas amor. Porque eu nunca vi, assim, um serzinho tão pequeno com tanto amor, emanar tanto amor, tanto carinho para todas as pessoas. É amor. Nossa senhora, mas é tanto amor, mano.